Meu Deus, não fazem isso. Viva a UNITA! Viva a UNITA! Viva a memória do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi! Viva Lima! 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 Muito obrigado. Vamos sentar. Excelentíssima Vice-Presidente da UNITA, Senhora Presidente da Lima, Senhor Secretário Provincial do Partido em Benguela, mamães do Comitê Nacional da Lima, distintos membros da sociedade civil, das autoridades tradicionais e religiosas aqui presentes, caros jornalistas, senhoras e senhores, não posso deixar, numa altura como esta, de saudar, neste Março Mulher, todas as mulheres do nosso país, Angola. Começo também por agradecer à direção da Lima, em especial à sua Presidente, o convite que me foi dirigido para proceder à abertura desta terceira reunião ordinária do Comitê Nacional da Liga da Mulher Angolana. Esta reunião tem lugar num momento muito particular do nosso país, com desafios imensos no plano político, com o acentuar da crise económica e no pico do movimento social reivindicativo por direitos e retribuições mais justas para os trabalhadores. O país todo sofre os efeitos de uma governação que tem apenas um objetivo: a manutenção do poder, por qualquer preço. Pelos desafios que a sociedade enfrenta, são inúmeras as prioridades para um fórum desta natureza, mas eu trago aqui aquelas que são consideradas as principais prioridades numa agenda sobre a mulher, numa agenda sobre a mulher de Angola, numa agenda para Lima. E as prioridades são o assédio sexual sobre a mulher. E faço um parênteses aqui para dizer que este é um dos problemas mais candentes numa província como Benguela, onde uma parte daqueles que são proprietários de investimentos em Angola, alguns estrangeiros, abusam sem limites das mulheres e das crianças, sem que as autoridades reajam de forma adequada. Outra das questões fundamentais é a falta de oportunidades. Uma outra, a diminuta presença de mulheres em cargos de chefia ainda. E nós temos internamente que fazer um enorme esforço nesse sentido. Outra questão são as desigualdades salariais entre homens e mulheres que fazem o mesmo tipo de serviços. Outra ainda são a elevada quantidade de famílias chefiadas exclusivamente por mulheres, sem a presença de homens que abandonaram os seus lares. Outro problema são os problemas de saúde mental e de violência de todos os níveis, em especial a prática do feminicídio, que infelizmente continua a matar muita mulher no nosso país. Não podemos esquecer o tratamento discriminatório das meninas nas aldeias e mesmo nas cidades, onde sobre elas recaem todas as responsabilidades de serviços dos lares, acabando por ser preteridas nas prioridades de educação. São estes os aspectos nucleares que a sociedade, e de certeza esta reunião, deve saber encontrar respostas e soluções para garantir assim uma sociedade mais justa e melhor para todos. Este Comitê Nacional da Lima deve debruçar-se sobre os valores éticos que se têm diluído todos os dias à vista desarmada, distanciando-se de referentes mínimos aceitáveis numa sociedade com a violência sexual e doméstica, que é uma realidade preocupante com a qual nos batemos no dia a dia. Já falei aqui do assédio sexual no trabalho,
que diminui a autoestima e a capacidade conceptual da mulher, colocando-a numa condição de vulnerabilidade. Também a necessidade de melhorar a representatividade política. Temos de discutir a forma como é abordada a mulher trabalhadora em regime ambulante, a que pejorativamente se trata por zungueiros. Temos de pôr fim à cultura, que em termos práticos já está institucionalizada, de desvalorização, de subalternização e de humilhação da mulher. O empoderamento da mulher não pode ser visto como um favor que tenha destaque na propaganda política, com o propósito de manipular a opinião pública. O empoderamento da mulher deve ser visto como uma conquista convicta e produto do que ela representa e que se traduza de forma natural. Só com essa visão, a mulher pode participar na vida pública de forma livre e independente, conferindo-lhe um ascendente na contribuição para a construção de uma sociedade livre e melhor para todos. Mamães da Lima. O país apresenta hoje taxas de natalidade elevadíssimas que determinam um forte crescimento demográfico, apesar dos índices não desprezíveis de mortalidade infantil e mortalidade das próprias mães, que é preciso melhorar. Se em 1975 Angola contava com uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes, o censo de 2014 revelou já uma população de cerca de 34 milhões de habitantes. Isto é, o número de habitantes triplicou e as projeções apontam para cerca de 42 milhões de habitantes para o censo previsto para julho deste ano e para aproximadamente 60 milhões em 2050. Se este crescimento, nesta progressão geométrica, é por si só um aspecto crítico, mais crítico se torna se tivermos em conta a forma profundamente assimétrica que o caracteriza, com grande pressão sobre os centros urbanos e o litoral de uma forma geral, e uma desertificação acrescida e crescente do meio rural. Estas distorções demográficas são o resultado direto da falência das políticas e, em particular, das políticas económicas e sociais delineadas nos últimos tempos, que sobrevalorizam os centros urbanos e tendem a ignorar simplesmente o meio rural. Daí o crescimento macrocefálico de Luanda e, nomeadamente, de Benguela, como exemplos de cidades. O meio rural só entra nas prioridades do investimento quando se trata da compra do voto, o célebre poeta. Para corrigir estas distorções, é imperioso que a nossa economia cresça nos próximos anos em níveis sustentáveis, para que, no mínimo, possam ser satisfeitas as necessidades básicas desta população demasiado carenciada. Sejam eliminadas as extensas bolsas de pobreza, sejam mamães da Lima. Como se vê, mais uma vez mostramos aqui que o partido do regime não tem para Angola uma agenda de desenvolvimento, mas tão somente um projeto de poder, ou seja, está apenas preocupado com a manutenção do sistema do partido-Estado. Ora, cada ano de estagnação ou de recessão, cada ano em que o país se arrasta no tocante ao desenvolvimento, representam enormes riscos futuros. Promove-se o subdesenvolvimento com elevadas consequências para as gerações vindouras. Cabe-nos hoje a responsabilidade de alertar, de participar e de procurar impedir que este atraso seja cada dia maior. Cabe-nos, com atos, promovermos esperança a todos e, muito em particular, às gerações mais novas. É nossa obrigação liderar o combate político para que ocorra em Angola uma mudança no modelo económico que conduza a uma transformação radical da estrutura económica, saindo de um modelo monodependente para uma forma mais diversificada, que explora extensivamente as enormes potencialidades do nosso país, respeitando os limites impostos pelas questões ambientais. Mulheres de Angola, neste Março Mulher, afirmamos que retardar as reformas é agir contra as mulheres. Recusar as autarquias
é reduzir as oportunidades para as mulheres e, portanto, recusar as autarquias é agir contra as mulheres. Negar a independência do Poder Judicial é atentar contra as mulheres, porque é promover a impunidade e as violações. Aprovar leis que potenciam um Estado repressivo é atentar contra as mulheres, porque gera limitações às liberdades, gera o luto, gera sofrimento, gera despedimentos, desagrega os lares, e as mulheres são sempre as mulheres as mais sacrificadas quando isto assim ocorre. E sobre quem recaem as consequências, mas também sobre quem recaem as soluções, infelizmente, anteriormente nunca escutadas ou auscultadas para que tal não aconteça. Mamães da Lima, mulheres de Angola, neste evento da Lima que se realiza em Benguela, queremos deixar uma palavra específica para as enormes potencialidades económicas que esta província tem. Com uma forte palavra a dizer no desenvolvimento que vislumbramos para o nosso país. Pretendemos um desenvolvimento equilibrado e justo, isto é, livre das profundas assimetrias que hoje caracterizam Angola, ou seja, um desenvolvimento vincado verdadeiramente pela inclusão social, favorecendo uma justa distribuição da renda nacional, que é aquilo que não acontece. Benguela dispõe de extensas potencialidades agrícolas, minerais e pescatórias que devem potenciar o desenvolvimento do país. Benguela possui capacidades industriais que, se forem adequadamente desenvolvidas, podem transformar a província num destacado parque industrial. Benguela possui um potencial turístico inesgotável que, bem aproveitado, pode resultar na mais pujante indústria turística do país. Benguela possui um ativo de valor incomensurável, o Porto do Lubito, que, inserido no designado corredor do Lubito, pode resultar numa grande contribuição para a economia local e nacional. E não apenas um corredor para escoar minérios do Congo, tal como está a ser hoje colocado no centro. Deve ser um corredor, fundamentalmente, para servir as populações de Angola e o seu desenvolvimento. Porém, o ativo mais valioso que Benguela possui são as suas gentes. Gente trabalhadora, em que despontam criativos empreendedores, cujo contributo para a economia nacional, mesmo em condições adversas, é por demais reconhecido. Gente batalhadora, na qual despontam jovens com consciência cívica elevada, que não vacilam na luta pelos direitos fundamentais. Gente resiliente, que não desiste na luta por um país melhor e um país mais inclusivo. É com estes empreendedores, com esta juventude benguelense resiliente, com estas mulheres e homens lubitangas da Benguela, da Catumbela, batalhadoras por excelência, com o camponês aguerrido de Caimbão, do Cubal, da Gana e do Balongo, com o pescador resiliente da Baía Farta, com o criador do gado empenhado do Xongoroi, com o voluntarioso cidadão do Bucoio, que nós contamos para operar a mudança imperiosa que catapultará o país para os carris do desenvolvimento. São estas pessoas que, se forem adequadamente apoiadas, poderão ressuscitar o gigante adormecido, que é o Vale Fértil do Cavaco, com todo o seu potencial agrícola, efervescente, capaz de contribuir grandemente para a diversificação da economia. São estas pessoas que, se merecerem o necessário apoio do Estado, podem revitalizar as enormes potencialidades agrícolas do Dom Grande. Benguela possui terras aráveis que podem ser devidamente exploradas, está estruturado na agricultura familiar, porque acreditamos que é da agricultura familiar, bem apoiada, que poderão emergir os grandes empresários agrícolas ou fazendeiros, e não dos empresários governantes, que são os que habitualmente beneficiam de apoios substanciais do Estado, mas que não se traduzem em resultados de retorno e benefícios para as populações. As economias que prosperam têm leis que limitam e combatem os monopólios, porque estes, os monopólios, destroem a concorrência e destroem a economia. Se apoiarmos de forma sustentável a agricultura familiar em Benguela, temos a certeza que registraremos um crescimento acentuado na produção de cereais,
do feijão, da batata rena, das frutícolas e hortícolas, que contribuirão sobremaneira para elevar a segurança alimentar do nosso país. Minhas senhoras, mamães da Lima, meus senhores, nós acreditamos que o setor é motor na dinamização da economia. Entendemos, por isso, que o Estado deve dirigir aos empresários nacionais apoios multiformes, sob a forma de incentivos fiscais, facilidades creditícias e outras, sobretudo aos pequenos e médios empresários, de maneira que estes possam ganhar estofo para desenvolver a sua atividade empresarial. Infelizmente, não é o que temos nos dias que correm, em que, perante as dificuldades por que passam muitos empresários, fruto da crise económica que se arrasta há anos esplêndidas que fariam as delícias de qualquer turista. Mas as praias por si só não fazem a indústria do turismo. É preciso que elas estejam circundadas por infraestrutura que só os empresários podem colocar para conformar de facto a indústria turística. Portanto, o desenvolvimento da indústria turística em Benguela, capaz de se constituir num pilar importante da economia local, depende de uma conjugação de esforços entre empresários privados e o poder público. Para quê, perguntamos, gastar fortunas num aeroporto com formato internacional que depois tem apenas 1, 2 ou nenhum voo por dia? Por que é que tarda este aeroporto a ter as condições que todos esperam e que tanta falta faz ao desenvolvimento desta região? Por que não adequar de forma urgente este aeroporto aos programas de desenvolvimento que a província exige e que as províncias de proximidade também esperam? Torna-se oportunidades iguais para todos. Proteger a biodiversidade e acabar com o crime hediondo que se tem praticado nos nossos mares é um exemplo. Acabar com os arrastões que estão a destruir totalmente os habitats marinhos, que pescam de forma ilegal perante a conivência das autoridades, porque fazem-no à luz do dia e, quando apreendidos, são imediatamente soltos. Fica com problemas o polícia ou o fiscal que agiu dentro da lei. Isto tem que acabar, porque se atenta, agindo assim, contra os interesses do país, os interesses de todos nós. Valorizar e desenvolver o capital humano é, antes de tudo, valorizar a cultura local. Valorizar e desenvolver o capital humano local para capitalizar a riqueza da região significa, pois, que a realidade cultural deve ser bem reconhecida e as comunidades devem ser capacitadas para participar na concessão dos planos locais de desenvolvimento. Isto implica que as universidades locais concebam projetos de investigação científica que incidam sobre a realidade local e ofereçam cursos voltados para a formação de profissionais competentes para extrair valor das potencialidades económicas de Benguela. É, portanto, necessário estruturar a oferta formativa na perspectiva das potencialidades multifacetadas de Benguela e promover a educação de qualidade para que as oportunidades não escapem aos jovens benguelenses e possam desenvolver todo o seu potencial em terras onde nasceram. E isto é o que se deveria fazer para quaisquer outras regiões do país. Estes são, do nosso ponto de vista, algumas das premissas que permitirão revitalizar e revigorar a economia de Benguela, tornando-a numa alavanca preponderante para o desenvolvimento de Angola. Urge, assim, ter um governo com visão e com políticas adequadas para tirar o proveito de toda a riqueza nacional, que é muito vasta. Vamos finalizar esta comunicação voltando às mulheres, as nossas mamães da Lima, o braço feminino do nosso partido. Desejamos que prossigam assumindo também Desejamos que as mamães da Lima prossigam assumindo também com a coragem de sempre, que nós diríamos estoica, os desafios dos lares e das famílias, dos quais vocês têm sido efetivamente o grande baluarte. E não nos referimos somente às famílias monoparentais.
É claro que os homens têm também o seu papel, mas as mulheres têm sido, em última instância, aquelas que sentem os efeitos da forte crise de valores porque tem passado a sociedade angolana. E, igualmente, as cargas violentas dos problemas económicos e financeiros que Angola vive. Porque é nos lares angolanos que se sente com mais intensidade todos os efeitos do aumento quase insustentável do custo de vida e, particularmente, do custo dos alimentos, da cesta básica, do custo da inflação, da perda do valor da moeda de todos os dias. É nos lares. E os lares, no nosso país, fundamentalmente, são sustentados pelas mulheres, pelas mamães. Por isso, as nossas valerosas militantes da Lima têm igualmente o dever de entrar na trincheira da vida com as demais mulheres angolanas, solidarizando-se com elas e, inclusive, ajudando com os seus subsídios a encontrar os caminhos que levem à solução de todos os nossos problemas. Temos na Lima especialistas em economia doméstica que podem passar conselhos úteis e práticos para lidar com a carestia dos alimentos e, no limite, ideias sobre como as famílias podem fazer poupanças, se é que isso ainda é possível nas atuais circunstâncias em que vivemos. De facto, precisamos todos de refletir em conjunto, homens e mulheres, sobre as vias para minorar os problemas que Angola atravessa. Aliás, faz mais sentido apelar para que esta predisposição, uma vez que tudo indica que a crise não vai passar tão cedo. Empresas e famílias terão, como se diz, de apertar ainda mais os furos do cinto, como diz e indica o decreto presidencial que acaba de ser feito sair, suprimindo mais uma vez, sem diálogo, sem negociação adequada, os subsídios do Estado ao preço dos combustíveis. É óbvio que os que tomam tais medidas inoportunas e cáusticas para os cidadãos e governados não o dizem, mas vêm aí, portanto, dias muito difíceis, pressionantes e desafiantes para todos os angolanos. A UNITA e a Lima não se eximirão das suas responsabilidades de contribuir e continuarão com os angolanos todos neste desafio de encontrar as soluções que se constituam em porto seguro para todos, rumo a um futuro melhor e a um futuro mais radiante. Não posso deixar de chamar aqui, na parte final, a importância do slogan com que a Lima abraçou esta reunião. A importância das autarquias locais. São caminho para o desenvolvimento, são caminho para a estabilidade, são caminho para a atribuição de direitos, são caminho de proximidade entre governados e governantes. E bem-aja este tipo de opção, porque as autarquias são hoje parte central da agenda política para o desenvolvimento da nossa Angola. Termino. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,